Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Shirley, estou aqui no nosso laboratório de técnica dietética para preparar essa aula prática de pesos e medidas da nossa disciplina de técnica dietética de alimentos de origem vegetal. No dia de hoje, eu vou apresentar para vocês a balança e como nós faremos algumas medidas dos alimentos mais comumente utilizados em nossas aulas e também aproveita para fazer a medição de ingredientes líquidos. A balança, juntamente com as medidas caseiras, como copos, colheres e xícaras, serão utilizadas para fazer as medidas de ingredientes secos e líquidos e ingredientes pastosos e semipastosos como manteiga e requeijão. Também trouxe alguns alimentos que faremos a medida, faremos a pesagem das unidades desses alimentos para que vocês possam ter conhecimento de quanto pesa um biscoito, de quanto pesa um pão francês ou de quanto pesa uma fatia de queijo ou de presunto para quando vocês forem então calcular uma dieta lá nas próximas disciplinas, poderem saber quanto é essa informação para colocar nos cardápios, ok? Então, fiquem atentos, eu peço que vocês anotem todas as informações desta aula para que possam colocar no portfólio de vocês. Então, esta informação, as informações da aula de hoje deverão constar no portfólio de vocês. Quem tem balança em casa, se quiser repetir esta prática com outros alimentos, diferentes ingredientes em casa, pode sentir-se bem à vontade, pode fazer desta forma também. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a nossa amiguinha aqui, a balança. A balança, ela tem um botão que é uma tecla liga e desliga, então eu já deixei a nossa balança ligada, porque quando nós utilizamos uma balança, o interessante é que ela se mantenha numa superfície reta, plana, e também que não seja movimentada muitas vezes, porque ela pode ter problema na pesagem, ela pode ficar descalibrada. Então eu já coloquei a minha balança aqui, já regulei ela direitinho e liguei ela na tecla de botão liga, tá? A partir disso, todas as balanças, inclusive aquelas de cozinha, de medida caseira, que alguns de vocês podem ter, ela tem um botãozinho que se chama tara. Esse botãozinho que se chama tara, ele serve para excluir algum peso daquele ingrediente. Eu vou avisar a minha balança que eu quero um peso, eliminando aquela informação daquele utensílio, por exemplo. Como se faz isso? Explicando na prática. Eu quero pesar, então, uma xícara de farinha diretamente na balança. Eu quero colocar a xícara aqui e pesar a minha farinha. Se eu colocar a xícara sobre a balança com a farinha, eu vou ter a informação da xícara, do peso da xícara mais o peso da farinha. Não é essa informação que eu quero a informação de peso somente da farinha para incluir na minha receita. Entendido? De que forma eu faço isso? Então eu pego a minha xícara antes de fazer a pesagem, antes de fazer a medida caseira da farinha, coloco sobre a superfície da balança e teclo a tecla tara. Se vocês conseguirem visualizar, ela ficou zerada. Essa é uma balança que tem pesagem de quilos, então ela apresenta um zero, uma vírgula e 3 casas decimais depois desta vírgula. Eu deixei então 4 zeros aqui, vou botar ela novamente. Ok, está zerada a minha informação. É como se eu dissesse para a balança que eu não tenho nada aqui em cima e vou simplesmente despejar uma xícara de farinha aqui em cima da balança. É claro que quando trabalhamos com alimentos, com preparações, não tem como ficar colocando esse ingrediente diretamente na balança, porque a balança talvez não esteja tão higienizada, a gente vai colocar um ingrediente, outro ingrediente e vai acabar misturando e não sendo uma coisa tão higiênico-sanitária.
Em algumas indústrias de alimentos, eles usam uma balança específica que tem a parte que eu já coloco ali, encaixo, não precisa fazer essa questão de tara. E aquelas balanças de casa que utilizamos, que é uma balança pequenininha, às vezes de 5 quilos ou de 10 quilos, elas têm também essa tecla tara, tá? O que é ruim daquela balança, eu tenho uma em casa, é que como ela é muito pequenininha, não dá para colocar um utensílio muito grande para apertar na tecla tara. A gente não consegue fazer isso, né? Então, eu coloquei a minha farinha aqui, eu só vou deixar ela como uma xícara rasa, vou pôr a xícara nivelada direitinho, depois eu vou explicar para vocês. Então, eu retirei a informação da minha xícara e estou utilizando apenas a pesagem da minha farinha. Com a tecla tara, a minha xícara foi retirada desta pesagem e a balança está mostrando 0,124 quilos. Então, 0,124 quilos significa que nesta xícara eu tenho 124 gramas de farinha, ok? Somente para explicar de que forma fazemos a medida, a tara da balança para a medida de ingredientes secos, ok. Tarei novamente, a balança se ligou e se desligou, acontece isso durante as aulas, não tem problema. Zerou novamente. Ao longo da nossa aula, eu vou ir apresentando para vocês os utensílios que eu utilizarei então na prática. Depois eu mostro os utensílios das medidas de líquidos. Agora eu vou mostrar as colheres, que são utensílios muito utilizados nas práticas de técnica dietética. E é importante que o aluno se atente e saiba diferenciar. Muitas vezes as pequenas o aluno não sabe. Ou essa aqui fala que é de sopa, né? Mas não, a colher de sopa é a maior, a colher de sobremesa é a segunda, depois temos a colher de chá e a colher de cafezinho. Então lembrem que a colher de cafezinho é aquela que fica adequada a uma xícara de cafezinho, ok? Em seguida eu vou apresentar então as outras medidas caseiras que utilizaremos na nossa aula. Bom, eu deixei ao lado as informações que eu preciso anotar. Então, eu vou fazendo a pesagem e vou anotando essas informações aqui no meu caderninho. Quando a aula prática acontece com um conjunto de alunos, muitas vezes um aluno pesa, vai mostrando a informação para um segundo aluno que faz essas anotações, tá? Então, eu tenho todas as informações que eu necessito para a nossa aula no meu caderno, que são as informações de pesagem de ingredientes secos, açúcar refinado, sal, farinha de trigo branca, amido de milho, arroz integral e macarrão parafuso. Tenho colunas que eu vou enviar para vocês nesta ficha, vocês vão perceber ali na ficha que eu vou enviar, que então eu tenho de todos esses ingredientes, eu farei as medidas de xícara, xícara cheia, xícara nivelada, colher de sopa, colher de café, colher de sobremesa, e depois farei as medidas dos ingredientes líquidos. Por que é interessante ter essas anotações? Porque muitas vezes a gente guarda na cabeça, então eu preciso de uma xícara ou eu preciso de 200 gramas de farinha para minha receita. Eu pesei, faltou 50 gramas, vou lá e busco, aí vou pesar de novo e acabo não anotando e perco essa informação, tá? Antes de iniciar assim, a prática realmente, eu gostaria de salientar que nós utilizamos a balança para muitas vezes para padarias em geral, para panificadoras que utilizam muito a balança para fazer a pesagem dos seus ingredientes para o preparo de pães, cucas, biscoitos. Então é interessante que vocês aprendam a manusear a balança, porque não só de medidas caseiras o nutricionista, né, vai viver ao longo da sua trajetória.
né? A balança ela é utilizada em muitas escolas, ela é utilizada então em várias cozinhas industriais, restaurantes coletivos, para fazer as medidas dos ingredientes que estão padronizados em uma ficha técnica de preparo. Então é muito importante que vocês aprendam a manusear a balança, aprendam a pesar a pesagem dos ingredientes, porque vocês vão utilizar ao longo de toda a carreira de vocês, ok? Bem, eu vou iniciar então a pesagem, as medidas e a pesagem do ingrediente açúcar refinado. Vou fazer a medida então de uma xícara cheia. Vocês serão o segundo aluno, farão então as anotações para mim, pode ser? A balança já está tarada e eu farei a medida da xícara cheia em seguida. Aqui nós temos a informação de 0,552 gramas. Agora, faremos a medida de uma xícara nivelada. De que forma nós nivelamos essa xícara? Tem duas maneiras. Ou nós enchemos ela e passamos na borda do utensílio, se for um utensílio que dê para fazer esse nivelamento dentro. Como este aqui é redondo, não tem como fazer. Então, nós utilizaremos uma faca ou uma espátula para fazer isso. Ó, eu passo bem uma borda até a outra e vou nivelar esta minha xícara. Eu peguei o ingrediente sal e não o ingrediente açúcar, eu vi pelo peso. Então, eu estou fazendo a pesagem do ingrediente sal refinado. Tenho 511 gramas de sal refinado, xícara nivelada. Vou fazer novamente a medida da xícara de chá cheia, para vocês perceberem que pode até dar uma diferença em relação a eles, mas o ingrediente que eu tenho aqui é sal. Eu experimentei. Só para vocês terem a informação certinha. Ó. Então, estou fazendo agora a medida de uma xícara cheia de sal. 545 gramas. Anotem, por favor. Depois, em seguida, farei a medida de uma colher de sopa. Como eu farei, então, para colocar os ingredientes aqui na minha balança? Como eu vou colocar a colher em cima da balança, não tem como, vai virar, vai bagunçar. Então, nós utilizamos um papel, pode ser um papel ofício cortado em tamanhos pequenos, ou eu vou utilizar um guardanapo de papel para fazer essa pesagem. Vou parar e vou colocar então uma colher de sopa em cima do meu guardanapo de papel. Uma colher sopa cheia de sal tem 24 gramas. Agora eu vou fazer a medida do ingrediente sal refinado com uma colher de sopa nivelada. Eu sigo tarando a balança porque cada vez que eu coloco um guardanapo de papel, ela muda a última casa decimal. Então, farei a medida de uma colher de sopa nivelada de sal. Ou colher de sopa rasa. 0,005 quilos. Então, eu tenho 5 gramas de sal em uma colher nivelada. A partir de agora, farei a medida da colher de sobremesa. Da mesma forma, eu posso ter a medida da colher cheia, 13 gramas.
E eu posso ter também a medida da colher rasa ou nivelada. Como eu faço o nivelamento? Pode ser com uma espátula ou com a parte sem a serrinha da faca. Ela vai ficar bem nivelada. Então, uma colher de sopa rasa de sal tem 4 gramas de sal refinado. Além disso, farei a medida então de colher de sobremesa e colher de café. A medida será apenas de colher cheia. Uma colher cheia de sobremesa, uma colher de chá cheia de sal tem 6 gramas. Eu farei igual a medida da colher rasa para vocês terem essa anotação aí com vocês. Então, farei a medida da colher de chá rasa de sal. Nivelo ela e coloco na balança. Uma colher rasa de sal de chá tem 2 gramas. Taro novamente a minha balança para medir a colher cheia do sal. A colher de cafezinho cheia de sal tem 3 gramas. E depois eu vou medir a colher de chá de sal nivelada. Desculpem, colher de café. A professora fica pensando no que está fazendo e às vezes confunde. Mas essa bem pequenininha é a colher de café. Vou fazer então o nivelamento dela e fazer a medida. 1 grama. Perceberam a diferença que entre a colher rasa e a colher cheia tem muita diferença em relação às gramaturas? Então isso é muito importante quando fizermos receitas que solicitam essas informações. Então o sal já foi o ingrediente que nós medimos, fizemos as medidas caseiras e medimos as colheres. Nós medimos xícaras e colhi os diferentes tipos de colheres. Agora faremos, para mudar um pouco a coloração da nossa amostra, faremos as medidas com o arroz. Então o arroz faremos uma xícara cheia. Lembrem que eu preciso tarar a minha balança para colocar a xícara diretamente ali. Então eu coloco a minha xícara e faço a tara. Coloquei a xícara, apertei no tara. Ok? Então anotem uma xícara cheia de arroz integral, qual a quantidade que tem? Xícara cheia de arroz integral. Vou fazer novamente essa medida porque eu coloquei o papel e eu acho que eu tarei. Vou colocar um bol e vou tarar e vou despejar ali dentro. Vocês viram que tem diversas maneiras de fazer. O interessante é sempre a gente pensar o que nós estamos pesando. Eu não quero pesar a informação deste bol, então eu quero somente a informação da xícara cheia de arroz integral. Despejo aqui dentro e vejo que tem 197 gramas uma xícara de
arroz integral cheia. Tem outras maneiras de pesar também. Tem a informação de que nós podemos pesar um bowl vazio e depois preencher uma xícara aqui dentro e pesar o bowl junto com a quantidade de arroz, que seria uma xícara cheia, e aí descontar, fazer isso na calculadora. Pega o total do peso do arroz no bowl e desconta o peso do bowl. Também é uma outra maneira de fazer essa pesagem. Agora eu vou medir então uma xícara nivelada de arroz integral. Desculpem. Uma xícara nivelada de arroz integral tem 199 gramas. Partiremos então para as colheres, medidas de colheres de arroz. Então, uma colher de sopa cheia de arroz integral tem 18 gramas. Uma colher, então, rasa de arroz integral, ou uma colher nivelada de arroz integral tem, já falo para vocês, 6 gramas. E assim por diante. Já tarou. 0. Uma colher cheia de sopa, de arroz integral tem. Uma colher de sobremesa cheia de arroz integral tem 12 gramas. E uma colher de sobremesa nivelada de arroz integral tem 5 gramas. Agora vamos para as colheres menores. Nas colheres menores, já está tarado. Colher de chá, uma colher de chá cheia de arroz integral tem 6 gramas. E uma colher de chá nivelada de arroz integral tem 3 gramas. Todas essas informações eu preciso que vocês anotem nos seus cadernos, lembrem? E agora, por fim, iremos para a colher menor, que é a colher de café. Uma colher de café cheia de arroz integral tem 2 gramas. E uma colher rasa, já está tarado, uma colher rasa ou uma colher nivelada de café de arroz integral é muito pouquinho. 1 grama. Ok? Bem, em relação ao arroz integral, nós já temos todas as medidas. Passaremos então para a medida da farinha de trigo. Anotem as medidas de farinha de trigo, ok? Dúvidas até aqui? Podem mandar e-mail, podem discutir no nosso grupo, mandar mensagem no Moodle. A farinha de trigo é um dos ingredientes mais utilizados na panificação e ela é muito importante que seja pesada para fazer as receitas, porque se nós não tivermos uma medida caseira padronizada,
seja na cozinha industrial ou na padaria, pode dar errado a receita. Então é mais fácil termos erros em receitas como massas, pães, tortas, elas podem dar errada porque o ingrediente foi adicionado errado, do que, por exemplo, uma carne, uma preparação com carne, uma preparação com legumes. Então, por isso que é muito importante que vocês façam essa pesagem. Eu só vou reforçar, então, aquela questão em relação a formas de pesar o alimento. A primeira maneira, que é a que nós estamos fazendo na aula, é eu coloco o bowl em cima da balança, taro a minha balança, então é como se eu estivesse dizendo para esta balança que não existe o peso deste bowl, não existe o peso dessa bacia. A partir deste momento eu posso colocar qualquer ingrediente ali dentro que eu vou conseguir ter a medida específica somente do ingrediente. Uma segunda maneira de fazer, mas não é a forma que faremos hoje, só para vocês saberem que existe, é nós colocarmos o bowl aqui em cima, pesarmos, vermos quanto tem este bowl, então tem 40 gramas, e depois descontarmos o peso do bowl do peso total da farinha mais o bowl, tá? É a mesma forma, mas eu acho a maneira mais rápida, mais fácil fazer a tara dessa informação e mais verídica, porque muitas vezes quando a gente tem que calcular, descontando o peso do bowl lá, depois que já fez a pesagem, acaba errando, né? Algumas vezes pode ser que erre nessa diminuição. Então é mais fácil fazer desta maneira. Esperar a balança zerar para que possamos iniciar. Então a pesagem do alimento ou ingrediente farinha de trigo. Eu vou utilizar hoje somente a farinha de trigo branca e não integral. Estou medindo agora uma farinha de trigo, uma xícara cheia de farinha de trigo. Uma xícara cheia de farinha de trigo tem 161 gramas. Agora vamos trocar para pesar então uma xícara rasa ou uma xícara nivelada desta farinha de trigo. De que forma faremos? A farinha de trigo é um ingrediente que é interessante para fazer esse nivelamento, porque ela fica bem bonitinha. Então nós enchemos a xícara e nivelamos ela com o verso da faca, passamos bem em cima, ou com uma espátula. A xícara então fica nivelada com a quantidade certa de farinha de trigo para a minha receita. Vou pesá-la. 124 gramas de farinha de trigo nesta xícara rasa ou nivelada. Seguindo agora para as colheres, vou medir uma colher de sopa cheia de farinha de trigo. As minhas são assim, então quando se fala em colher cheia, ela pode ter bastante diferença entre as medidas. Então a minha medida de colher cheia é assim, 17 gramas. Agora vamos para a medida da colher rasa ou nivelada. Tenho 17 gramas então de farinha. Vou pegar um outro papelzinho para fazer a colher de sopa nivelada de farinha de trigo. Uma colher de sopa nivelada de farinha de trigo tem 4 gramas de farinha de trigo. Vou tirar daqui para não atrapalhar.
Agora, eu vou medir a colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa cheia de farinha de trigo possui 9 gramas. Uma colher, então, de sobremesa nivelada de farinha de trigo tem 3 gramas. Agora passaremos para a colher de chá. Uma colher de chá cheia de farinha de trigo. Não nivelei. Vou tirar que virou um pouquinho da balança. Está tarada. Uma colher cheia de farinha de trigo, então, de colher de chá, tem 7 gramas. Uma colher nivelada de chá de farinha de trigo contém 2 gramas. Minhas amostrinhas. Está tarada. Eu não sigo tarando a balança, porque cada vez que eu coloco um guardanapo de papel, ele já reconhece a tara anterior. Tanto que quando eu retiro o meu guardanapo de papel, ele fica com umzinho negativo aqui na minha balança, fica com 1 grama ou negativo, que é o peso do guardanapo de papel. Retirei, ficou -1 e agora eu coloquei, ficou zerada a balança. Então, uma colher cheia de café de sopa tem 2 gramas. E a colher, então, nivelada de café, então de sopa, de farinha de trigo, desculpem, uma colher de café nivelada de farinha de trigo contém 1 grama. Um pouquinho menos de 1 grama, mas podem anotar 1 grama. O ingrediente farinha de trigo foi pesado, nós aferimos, então temos as informações de peso. Agora nós podemos medir, então, o macarrão, as medidas de macarrão, e depois passaremos para o amido de milho e para as medidas dos ingredientes líquidos e dos ingredientes secos. Ok? Bom, vou retirar daqui as farinhas viradas. A minha balança, ela está ainda com a tara do guardanapo de papel. Eu vou retirar. Eu posso pesar em um prato, posso pesar na minha xícara, eu vou colocar neste prato de sobremesa. Então o prato tem 312 gramas, mas eu vou tará-lo para poder colocar diretamente ali as informações de medida caseira da massa. A massa, como é a massa parafuso, eu medirei então uma xícara cheia e uma xícara nivelada. Uma xícara cheia possui 89 gramas. Lembrem que a massa tem um fator de cocção bem elevado, então no momento que a gente cozinha ela dobra ou até triplica o volume muitas vezes, dependendo do macarrão.
Vamos medir quanto tem, mantive o mesmo prato ali, a balança zerou novamente. Quanto tem uma xícara rasa de massa? Uma xícara rasa de massa, nivelada, contém 60 gramas. Vocês conseguem perceber a diferença de ingredientes quando a xícara é bem cheia e quando a xícara é nivelada? O que vocês acham? Não faremos as medidas de colher deste ingrediente. Passaremos então para o ingrediente amido de milho. Faremos da mesma forma como a farinha com os guardanapos de papel, tá? Primeiro vou medir a xícara cheia e xícara nivelada. Então já está zerada a minha balança. Vou tarar ela. Vou fazer a medida de uma xícara cheia de amido de milho. O amido de milho, ele provém então, ele é utilizado muito para fazer suflês, para fazer biscoitos, para fazer muitas receitas dentro da técnica dietética. Para engrossar o mingau, né, para consistência de um molho. 138 gramas, uma medida de xícara cheia de amido de milho. Colocaremos o prato. Vamos tarar o prato. E agora uma xícara nivelada de amido de milho, quanto tem? Ops! Uma xícara nivelada. Uma xícara nivelada de amido de milho tem 84 gramas, tá? A professora tomou um banho de amido de milho agora. Para essas farinhas é interessante que quando elas são usadas para bolos, suflês, que nós utilizamos essa peneirinha aqui para deixar ela mais soltinha, sem nenhum grumo, para poder dar leveza à minha preparação. Tá? Vou dar uma higienizadinha na minha balança, que ela tomou o banho junto com a professora, para nós podermos fazer as medidas de colher. Vou colocar o guardanapo de papel e tarar então para começar as medidas de colheres. Ok. Zerado. Uma colher cheia de amido de milho possui 15 gramas. Uma colher nivelada de sopa de amido de milho. O amido foge da colher. Então, ela está uma colher de sopa nivelada de amido de milho. 3 gramas. Então, as colheres de sopa já foram medidas, tanto a cheia como a colher de sopa nivelada, tá? Agora passaremos para a medida de colher de sobremesa. Uma colher cheia de sobremesa de amido de milho apresenta 10 gramas de quantidade. Uma colher de sobremesa rasa ou nivelada de amido de milho
possui 2 gramas. Vocês percebem que eu demoro um pouquinho para avisar essa medida desde que eu coloco o alimento até que eu dou a informação para vocês? Eu espero a balança estabilizar, esse é o nome. A gente espera que a balança me dê a informação correta. Muitas vezes ela fica oscilando, então não é interessante que ela fique oscilando. O que é oscilar? Ela fica mudando então o númerozinho, uma ou duas casas decimais. Fica mudando, ficando 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 6. Então a gente sempre espera a balança estabilizar para ter a medida certa. Agora uma colher de chá cheia de amido de milho contém 5 gramas. Uma colher de chá nivelada de amido de milho possui 1 grama. Agora, vamos para a última colher, que é a colher de café. Uma colher de café cheia de amido de milho contém 2 gramas. E agora, uma colher de café nivelada de amido de milho contém 1 grama. Um pouquinho menos de 1, mas vocês podem anotar 1 grama. Ela é muito pequenininha, quando a gente nivela, fica muito pouquinho os ingredientes e a gente quase que não consegue aferir, né? A balança não consegue detectar. Bem, para que possamos fazer então as medidas desses ingredientes em unidade, ingredientes secos e pastosos, eu tenho alguns ingredientes de café da manhã, alguns alimentos de café da manhã, como manteiga, requeijão. Vou iniciar então fazendo a pesagem de uma laranja média. Eu vou pesar ela com casca. 123 gramas. Anotem para ter esta informação. Vou fazer a pesagem 3 vezes a pesagem dos biscoitos e dos pães cacetinhos que eu trouxe aqui e do pão integral, tá? Uma unidade de pão cacetinho ou pão francês contém 55 gramas. Retiro este pão, taro novamente a balança, ela estava zerada antes, faço uma segunda pesagem, 54 gramas. Retiro. Posso pegar diferentes pães para fazer essa pesagem também na casa de vocês. E faço a pesagem por último, 54 gramas, tá? Agora nós faremos a medida, a pesagem de biscoitinhos salgados. Quanto pesa cada unidade de biscoito, né? Então eu tarei a minha balança, coloquei o guardanapo de papel ali e vou pesar uma unidade de biscoito. Tem 5 gramas do peso 1. Retirei. Taro a minha balança. O meu biscoito 2 contém, então, 6 gramas. Depois, eu vou fazer uma terceira medida, uma terceira pesagem. Minha balança está zerada. Ok? 5 gramas.
Seguirei então com a pesagem do alimento biscoito doce ou biscoito Maria, do tipo Maria. Minha balança está zerada, coloquei a unidade 1, tem 5 gramas, retiro, taro novamente a minha balança, está zerada, peso o alimento 2, 5 gramas. Peso então o meu terceiro biscoito Maria, está zerado, 5 gramas. Esses aqui foram iguais. Eles tinham então uma padronização de mesmo tamanho, vocês já sabem quanto pesa um biscoito para colocar na dieta do paciente. Da mesma forma, pesarei uma fatia de pão integral, essa fatia é daquelas um pouquinho mais larga, não daquelas mais pão de forma, ela é um pouquinho mais larga que o pão de forma, e contém 50 gramas a fatia. Então, vocês se atentem que aquela de forma tem um pouquinho menos, vocês podem até comparar com as tabelas de medida caseira, ok? Passaremos então para pesagem dos frios. Pesarei uma fatia de presunto. No peso 1, ele demonstra 12 gramas. No peso 2, ele apresenta 12 gramas. E no peso 3, essa mesma fatia apresenta 13 gramas. Né? Então, vocês viram que dá diferença entre as pesagens. Pouquinha, tá? Não vai ter uma diferença de 12 para 50 gramas. Mas existe uma diferença sim. Vou pesar então a fatia de queijo. Eu acho que o queijo é mussarela. 18 gramas na medida 1. Colocarei então o papel e farei a tara da balança, mesma fatia, 18 gramas. E por fim, a terceira medida, 18 gramas também. Agora faremos então a medida de colheres de sopa dos ingredientes pastosos ou semipastosos. Então, uma colher de sopa cheia de requeijão, desculpem, eu não tarei a balança, viram? Vocês têm que ajudar a professora. Agora vai tarar. Uma colher de sopa de requeijão, tem 14 gramas. Uma colher rasa de requeijão tem 9 gramas. Uma colher cheia de requeijão de chá, a colher tem 11 gramas.
Seguindo então, medirei o requeijão, uma colher de sobremesa cheia de requeijão, tem 10 gramas. Agora vamos tarar o segundo ramequim. Uma colher rasa de sobremesa de requeijão contém 6 gramas. Passaremos então para a colher de chá. Vamos esperar a balança zerar para tarar. Uma colher cheia de chá de requeijão, uma colher de chá cheia de requeijão tem 5 gramas. Uma colher então de chá rasa de requeijão, contém 4 gramas. Agora vamos medir a colher de cafezinho. Vamos tarar a balança tarada. Uma colher de café cheia de requeijão contém 2 gramas. E por fim, uma colher rasa de requeijão, uma colher de café rasa de requeijão contém 2 gramas, tá? Faremos então a medida da manteiga. Vamos tarar a nossa balança. Uma colher cheia de manteiga, contém 21 gramas. Uma colher cheia de manteiga, contém 21 gramas. Agora faremos as medidas das colheres niveladas. A colher de sopa nivelada de manteiga, então uma colher de sopa nivelada de manteiga, eu nivelei a colher ou rasa, contém 6 gramas. Agora faremos a medida das colheres de sobremesa. Percebam que a manteiga já está na temperatura ambiente, que facilita então essas aferições ou essas medidas. Se ela estivesse endurecida, teríamos que ou retirar da geladeira um tempo antes para o preparo da receita, assim
geralmente as receitas solicitam que seja feito dessa forma, ou a gente pode medir antes e depois colocar na geladeira para endurecimento, se a receita pede então que a manteiga seja gelada, tá? Mediremos então a manteiga com a colher de sobremesa, uma colher de sobremesa cheia de manteiga contém, deixa mais para cá para vocês verem, 13 gramas. E agora, a colher de sobremesa rasa, uma colher, então, de sobremesa de manteiga, uma colher de sobremesa rasa de manteiga contém, vamos parar a balança, 2 gramas. Passaremos então para a colher de chá. Uma colher de chá cheia de manteiga, colher chá cheia de manteiga, contém 8 gramas. Uma colher de chá rasa de manteiga, então colher chá rasa de manteiga, vou medir, contém 2 gramas. Passaremos agora então para a colher de café. Aqui está ela. Uma colher de café cheia de manteiga e depois uma colher de café rasa de manteiga. Parando a balança. Uma colher de café cheia de manteiga, colherzinha de café. E geralmente essa colher de café se utiliza bastante para medir fermento químico para bolo, né? Principalmente em receitas em casa. Então contém 3 gramas. E depois, por fim, a parte dos alimentos pastosos e semipastosos, uma colher de café rasa de manteiga contém 1 graminha. Tá? Essa parte de ingredientes pastosos, líquidos e secos finalizamos. Agora passaremos para medidas de ingredientes líquidos. Quais são os ingredientes líquidos que utilizamos nas nossas receitas? Pode ser óleo, pode ser água, pode ser leite. Hoje eu vou mostrar para vocês como nós fizemos a medida de água, tá? É interessante que essa medida de água seja bem certinha, porque muitas vezes a receita necessita dessa informação correta para não dar errado, principalmente em massas, pães em geral, a quantidade de água tem que ser correta, em suflês, em tortas, em diferentes receitas essa quantidade de água tem que ser muito correta, tá? Sobremesas também, se coloca água demais perde o sabor. Eu tenho aqui os copos de medidas, então o copo americano grande, o copo americano médio, e tenho também uma xícara de chá e uma xícara de café para fazermos as medidas, tá? Temos também então os beckers, que eles têm as informações de medidas. Essa parte da aula, pessoal,
é então para fazermos as medidas de ingredientes líquidos. Os ingredientes líquidos, para nós termos a mesma precisão que uma balança para aferição dos ingredientes secos, nós utilizamos então a proveta, tá? É uma vidraria que mostra então a quantidade de líquido que tem, especificamente em uma medida caseira, como copo ou como xícara de chá ou xícara de cafezinho. Eu tenho aqui diferentes utensílios domésticos para que possamos então aferir a medida de água corretamente. Bem, de que forma eu vou fazer isso? Eu vou medir este copo americano médio e este copo americano grande abaixo da borda e a medida até a borda, e vou explicar para vocês como a gente visualiza isso aqui na proveta, ok? Então, vou inserir água abaixo da borda. Ok, como eu vou saber quantos ml tem nesse copo se essa informação não existe aqui no copo? Utilizando a minha proveta. A proveta ela tem diferentes graduações aqui e vai nos informar quantos ml efetivamente tem neste copo americano médio. Eu despejo a quantidade de água que eu tenho no copo aqui. Eu preciso que essa informação do copo seja o mais correta possível. Essa proveta tem 100 ml, então eu encho até os 100 ml e descarto essa água, já sei que eu tenho 100 ml. Vocês perceberam que a professora está levantando? Porque para visualizar a medida na proveta eu preciso ver o abaulamento do meu líquido. Então esse abaulamento do líquido, aquela partezinha que fica para baixo no líquido, é onde ela tem que estar bem na marquinha da proveta. Eu já vou colocar perto do vídeo para vocês conseguirem visualizar isso. Só vou ajustar ela aqui no meu copo de água. Ok. Interessante então que essa proveta fique num lugar reto e a gente se abaixa para visualizar se está adequado. Ok, eu tenho 100 ml e ainda sobrou água no meu copo, eu vou fazer a medida do restante, certo? Qual é o abaulamento dessa minha proveta? Vocês têm que ver que quando a água fica ali, ela fica com um abaulamento, assim, ela não parou, não estabilizou. Ok. E a minha proveta é totalmente graduada. Então, essa parte central que ela tem que ficar adequada, bem no nível da graduação da proveta. Então, aqui eu tenho 100 ml e vou medir o restante da água que sobrou no meu copo e ter assim, informação de quantos ml tem neste copo de água abaixo da borda. 100 ml mais 50 ml, eu tenho 150 ml neste copo de água abaixo da borda. Agora faremos a medida da água até a borda. Encho meu copo até a borda de água e passo então para minha proveta. Sem virar, tá? Passou um pouquinho da quantidade de água. Cem ml, descarto então essa minha água e meço o restante que ficou no meu copo. Este copo de água até a borda, ele tem 175 ml. Faremos a partir de agora, então, a medida do copo americano grande abaixo da borda. Faremos a medida, então, do copo americano com água abaixo da borda.
Essa proveta é muito utilizada em laboratórios de bromatologia, de tecnologia de alimentos, para podermos aferir solventes e outros líquidos utilizados em laboratórios. Aqui no caso, nós utilizamos os líquidos água, óleo e leite na nossa cozinha, ou laboratório de técnica dietética. Então, esse meu copo americano grande, com a medida de água abaixo da borda, somou 100 ml e eu vou adicionar o restante para ver quanto tem. Então, 100 ml já é garantido. Nós temos outras provetas com valores maiores, de 25 ml, menores ou de 150 ml. Essa aqui mede até 100 ml, por isso que eu estou dividindo em 2 vezes. Aqui tem 165 ml, então 100 ml da primeira medida mais 65 ml da segunda medida. Descarto essa água e faço a medição então da xícara de chá. E da minha xícara de cafezinho. Vou medir da melhor forma possível, tentando não virar fora da proveta. Nós faremos ao contrário para fazer a informação bem correta, tá? Porque não tem como virar a água que tem dentro desta xícara para a proveta, nós vamos fazer invertido. Eu tenho as 2 xícaras vazias e vou adicionar água na proveta para ver quanto vai de água na xícara corretamente. Adiciono 100 ml. Então adiciono 100 ml na xícara de chá. Faltou, ela não ficou cheia até a borda, então vou adicionar mais 50 ml para ver se fica adequado ou não. Uma xícara abaixo da borda com água, uma xícara de chá com água abaixo da borda tem 150 ml, tá? E agora a xícara de café abaixo da borda, veremos também. Vou colocar 50 ml, 50 ml e vejo. Uma xícara, sobrou água aqui dentro, 10 ml, então uma xícara de café com água abaixo da borda tem 40 ml de água, ou no caso de café ou de leite, quando for um líquido similar. Tá? Agora eu farei a medição então da xícara até a borda. Na medição da xícara até a borda, eu adicionarei então 100 ml na xícara de chá. 100 ml na xícara de chá. Como antes a gente sabe que 50 ml vai adicionar até abaixo da borda, eu vou colocar 60 ml ou 70. 60 ml pode ser. 60 ml, tem que tirar um pouquinho. Não chegou até os 60 ainda. ml. Vou colocar 160 ml, faltou água, então vou colocar mais 10 ml aqui.
Então, ali nós temos 160 ml, mais 20. Uma xícara até a borda tem 180 ml de água. Agora nós mediremos a xícara de chá para ver quanto tem até a borda. Adicionei 100 ml, vou passar para a xícara de cafezinho e não a de chá. Na xícara de cafezinho até a borda, eu adicionei então 100, sobrou 30 ml, menos 70, né? Significa que tem 70 ml de água nesta xícara de cafezinho, quando é cheia até a borda. Bem, pessoal, o que eu tinha para a aula prática de hoje eram as pesos e medidas. Espero que vocês então tenham aproveitado, que vocês tenham entendido um pouquinho da lógica de como a gente faz para uma preparação estar adequada, né? Então a gente precisa desses ingredientes na medida certa, principalmente para a qualidade do nosso produto final, para a qualidade final da nossa receita. Então se atentem para aprender essa parte essencial, que é o básico, tanto para o planejamento de cardápios como para o planejamento de um restaurante ou o planejamento de uma receita, é saber utilizar a balança, saber pesos e medidas e conhecer as medidas caseiras dos diferentes tipos de alimentos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a professora está à disposição e até a próxima aula.